Na virada desse ano, a Fabi e eu decidimos comprar um presentinho para as meninas e dentre algumas bonecas a gente comprou esse alvo aqui para elas brincarem de tiro ao alvo com dardos, né? Então tem alguns dardos aqui, 4 dardos, 2 para cada uma, e elas podem competir entre si para ver quem consegue fazer mais pontos nesse alvo, atingindo, acertando esse alvo. E é interessante porque a brincadeira com alvo, para elas está sendo uma experiência diferente para cada uma. Então, a Bia, ela consegue acertar o sofá, consegue acertar a parede, né, a menorzinha. Graças a Deus ainda não acertou a televisão aqui de casa. A Catarina já está um pouco maior, então consegue fazer alguns pontos. Inclusive, ontem ela veio falar comigo que acertou o centro do alvo, né? Conseguiu fazer os 200 pontos ali no vermelho. Quando nós pensamos em alvos na nossa vida, na semana passada a gente falou sobre resoluções, em geral nós pensamos em alvos como pontos desconectados. Então, muitas vezes nós não percebemos como o alvo que nós traçamos para a nossa vida intelectual pode estar associado com alvos que nós traçamos para a nossa vida espiritual, né? E muitas vezes nós vemos a nossa vida, a nossa caminhada como pontos desconectados, como áreas desconectadas da nossa vida. Então, se eu estou fazendo mestrado, de que forma esse mestrado contribui para a minha vida espiritual? Se eu estou no meu trabalho, de que forma alvos, objetivos que eu tenho? Talvez eu tracei o objetivo de chegar mais cedo no meu trabalho esse ano, meia hora para poder organizar as coisas. E talvez para a gente seja difícil perceber como alguns alvos estão conectados, estão ligados entre si. E por isso eu quero propor para nós nessa manhã que nós precisamos olhar para a nossa vida como tendo um grande alvo e todos os outros alvos devem estar condicionados a esse alvo maior, a esse alvo supremo, a esse alvo abrangente. Quando Paulo descreve a sua vida como tendo um grande alvo, ele olha para o dia de Cristo, ele olha para a ressurreição dos mortos como sendo o alvo supremo da sua vida. Aquilo que ele aguarda, aquilo que ele anseia. E tudo que ele faz nesse processo de conhecer a Cristo, no seu sofrimento e na sua ressurreição, serve a esse alvo maior. Então, nessa manhã, eu espero que todos nós saiamos daqui com um alvo, não como um ponto, mas como um horizonte. Um alvo não como um pingo no mar, mas como um grande quadro para o qual nós olhamos e ao qual nós pretendemos chegar. De tal modo que todos os demais alvos que nós traçamos na nossa vida para esse ano de 2021 ou para qualquer outro ano estejam conectados, nos levem, nos conduzam, nos aproximem mais daquele alvo supremo que é a ressurreição dos mortos, que é a nova criação que nós tanto ansiamos e desejamos experimentar quando o nosso Senhor Jesus voltar. Por isso, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias aí em Filipenses, capítulo 3. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Olhar para esse alvo supremo que norteava a vida de Paulo e que deve nortear as nossas vidas também. Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Então, Filipenses 3, de 12 a 14, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala nesse texto sobre um alvo muito claro que ele tem em mente. E ele começa o versículo 12 dizendo que ele ainda não alcançou esse alvo. Veja, no versículo 12 ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo percebia sua responsabilidade de buscar esse alvo, de caminhar na direção desse alvo que ele menciona aqui. Ele diz, olha, eu
eu não alcancei esse alvo, eu ainda não estou aperfeiçoado, não obtive isso, mas eu prossigo, eu persigo. A palavra grega aqui é a ideia de perseguir. Eu corro atrás desse alvo, porque eu também já fui alcançado por Cristo Jesus. E aí a nossa pergunta inicial é: de que alvo Paulo está falando? De que objetivo supremo ele está... a que objetivo ele está se referindo aqui? A que ele está fazendo menção? E aí os versículos 10 e 11 nos ajudam a entender qual era esse alvo supremo que norteava a vida de Paulo. Nos versículos 10 e 11, Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O objetivo supremo que norteia a vida de Paulo é conhecer a Cristo e, por fim, conhecê-lo na sua glória, conhecê-lo na sua ressurreição. Experimentar a mesma ressurreição que um dia Cristo experimentou, né? E hoje ele está assentado à direita do Pai, mas essa mesma ressurreição que é o início de um fim glorioso que todos nós experimentaremos, assim como Jesus já inaugurou esses últimos tempos, essa nova criação, essa vida ressurreta onde o pecado já não tem mais poder, essa vida ressurreta em que o pecado não nos domina mais. E essa então era a esperança de Paulo, esse era o alvo de Paulo, e é para esse alvo que ele caminhava. Óbvio que quando nós falamos de ressurreição, nós não estamos pensando na ressurreição como um evento isolado. Nós não estamos pensando apenas na nossa ressurreição individual, mas nós estamos pensando em tudo aquilo que a ressurreição dos mortos significava para Paulo. Por exemplo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo olhava para a ressurreição dos filhos de Deus como um momento em que toda a criação será restaurada, como um momento em que nós herdaremos todas as coisas juntamente com Cristo. É isso que ele quer dizer um pouco mais para frente, quando fala em Romanos 8:32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Então, essa expectativa daquele momento em que Cristo viria, restauraria todas as coisas, é que guiava Paulo, é que norteava. Esse era o grande alvo, esse era o grande objetivo, esse era o horizonte para o qual Paulo olhava e que dirigia a sua vida, conduzia o seu caminhar aqui na terra. Um pouquinho mais à frente, Paulo vai tocar no próprio texto de Filipenses 3, nessa ideia da ressurreição. Lá no finalzinho do capítulo, ali, nos versículos 20 e 21, ele fala que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, conhecer Jesus e experimentar a ressurreição dos mortos, que um dia Cristo também experimentou, é que guiava a vida de Paulo, é que dirigia a vida de Paulo, que dava o tom de tudo mais. Todos os outros alvos e objetivos que Paulo tinha na vida estavam condicionados a esse alvo maior, a essa esperança de que um dia Cristo vai restaurar todas as coisas, inclusive os nossos corpos, e nós experimentaremos então uma nova vida na presença de Deus, sem a presença do pecado, experimentando a glória plena em um relacionamento cada vez mais profundo e íntimo com o Criador. Então, quando nós falamos de alvos, nós precisamos olhar para esses alvos à luz desse horizonte maior. E quando nós olhamos para esse horizonte maior, nós nos sentimos insatisfeitos com a nossa presente condição. Nós entendemos que nunca nós poderemos dizer nesse lado da vida, antes da vinda de Jesus, ou antes da nossa morte, que nós já alcançamos esse alvo. É por isso que Paulo vai dizer, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo tinha consciência de que a
plenitude do conhecimento de Cristo, que começa com seus sofrimentos nessa vida e que culmina com a ressurreição dos mortos, só é experimentada quando Cristo voltar. Então, enquanto Cristo não retorna, nós deveríamos ser tomados, assim como Paulo, de uma santa insatisfação. Nós caminhamos, nós prosseguimos, como Paulo vai dizer no restante do versículo 12, mas prossigo ou persigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Aquele momento em que nós seremos plenamente inculpáveis, né? É isso que ele vai falar, por exemplo, os Filipenses. Quando nós voltamos um pouquinho na carta, em Filipenses 1:10, ele fala que a oração dele era para que os filipenses aprovassem e experimentassem as coisas excelentes e fossem sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Então, essa expectativa, essa esperança, na verdade, não é só uma expectativa, mas é uma esperança certa, garantida, que deve nortear toda a nossa vida. E isso, então, nos motiva a agir. Isso, então, nos leva para frente, na direção do alvo. E Paulo vai usar duas palavras bem interessantes aqui, na verdade, dois verbos, quando ele fala... no versículo 12, né? Mas prossigo para alcançá-lo. A ideia aqui no grego é, mas eu persigo esse alvo para atingi-lo, para alcançá-lo. É muito interessante que essas duas palavrinhas, elas vão ocorrer num outro texto de um autor do mundo grego, chamado Heródoto, no seu livro conhecido como Histórias. Heródoto, ele está narrando a fala de um general persa chamado Mardônio. E Mardônio vai usar justamente esses dois verbos que Paulo está usando aqui na sequência para falar de uma perseguição que eles tinham de realizar contra os seus inimigos, contra os gregos. Mardônio ele chega para os seus aliados e diz: agora não devemos permitir que os nossos inimigos façam o que quiserem. Eles devem ser perseguidos até que sejam alcançados e paguem a penalidade por todo o mal que fizeram aos persas. Então, a ideia aqui é de você ir a fundo, de você ir atrás. No caso de Mardônio lá, o exército persa iria atrás dos gregos, perseguiria os seus inimigos. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo que eu persigo, que eu corro, que eu busco, e eu quero alcançar esse alvo, eu quero atingir esse alvo. Paulo vai usar um dos verbos aqui também em 1 Coríntios 9:24, dizendo que os coríntios deveriam correr a vida cristã de tal modo que alcançassem, atingissem o prêmio. Nós somos convidados, então, nessa metáfora de Paulo aqui, a corrermos, a caminharmos e a buscarmos esse alvo supremo, que é a ressurreição dos mortos e a restauração de todas as coisas quando o nosso Senhor Jesus voltar. Mas perceba que essa busca de Paulo por alcançar a ressurreição dos mortos é norteada, antes de tudo, pelo fato de que ele já foi alcançado por Cristo Jesus. O versículo 12 na NVI termina dizendo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O texto diz literalmente, porque também fui alcançado por Cristo Jesus. A ideia de Paulo é que a nossa busca pela ressurreição dos mortos, o nosso alvo de um dia experimentar a ressurreição e a vida plena em Cristo, quando Jesus voltar, não começa com a gente, não começa com o nosso esforço, não começa com uma iniciativa nossa, começa antes de tudo com Cristo vindo ao nosso encontro, nos alcançando para que nós também alcancemos a ressurreição que um dia ele experimentou. Então, a nossa caminhada rumo àquele alvo, que é a ressurreição dos mortos, começa primeiro com Cristo nos alcançando e tornando possível a nós caminhar nessa direção. Aqui Paulo, então, nos chama a uma santa insatisfação com a nossa presente condição e uma compreensão de que Cristo nos alcançou. É por isso que nós, então, somos motivados a caminhar para alcançar, a perseguir, a buscar com toda a nossa intensidade o alvo supremo, que é a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos e a nova criação que um dia todos nós experimentaremos. Warren Wiersbe, um comentarista mais devocional, ele diz que uma insatisfação divina é fundamental para o nosso progresso espiritual. E nós precisamos ter essa mesma insatisfação que Paulo tinha com a sua presente condição, sabendo que ele precisava sempre caminhar cada vez para mais perto do alvo. Paulo tinha um horizonte muito claro enquanto ele trilhava essa jornada da vida.
Era a ressurreição, era a nova criação. Isso pautava as atitudes de Paulo e funcionava como alvo abrangente que ligava todos os demais objetivos. Então, para Paulo, não bastava ele traçar metas, estabelecer metas para o seu ano 62 depois de Cristo. O que eu vou fazer no ano 62? O novo ano começa. Quais são as minhas metas? Ele não pensava nessas metas como estando dissociadas ou separadas. Ele olhava para aquele alvo maior e tudo mais que ele fazia estava sujeito àquele objetivo supremo, que era alcançar a ressurreição dos mortos e a nova vida quando Jesus voltasse. A nossa vida em 2021 e em qualquer outro ano deveria também estar pautada por esse alvo supremo, por esse objetivo supremo. De tal modo que conhecer Jesus hoje, em seus sofrimentos e em sua morte, aguardando aquele momento em que nós nos identificaremos com Jesus na sua ressurreição, deveria guiar todos os nossos objetivos e tudo aquilo que nós fazemos na vida. Quando eu mantenho, por exemplo, a perspectiva da ressurreição em mente, sabendo que um dia eu vou ser transformado por Jesus e vou habitar em novos céus e nova terra, isso afeta a maneira como eu invisto na vida do meu cônjuge. Que tipo de tempo, que tipo de investimento eu terei na vida da minha esposa? Ou que a esposa terá na vida do seu marido? Como eu vou passar o tempo com os meus filhos, que objetivo nós vamos estabelecer para a nossa família nesse ano de 2021. Quando eu tenho a ressurreição dos mortos em vista, quando eu tenho a vinda de Cristo em vista, isso muda tudo. Eu não desperdiço a minha vida com alvos frívolos, com objetivos que talvez simplesmente buscam me satisfazer, mas não tem como objetivo me tornar mais parecido com Jesus. Eu deixo de lado esses objetivos e tudo na nossa vida, seja os momentos em que nós passeamos como família, sejam os momentos em que nós temos uma devocional juntos, seja o momento em que estamos à mesa, tudo deve ser norteado por esse objetivo. Como é que eu posso ajudar a minha esposa a estar mais perto do alvo da ressurreição dos mortos? Como é que eu posso ajudar minhas filhas a entenderem o que significa conhecer Jesus plenamente? Não tendo a própria justiça delas, mas tendo a justiça de Cristo Jesus e se identificando com Ele, aguardando aquele momento em que elas estarão para sempre na presença de Cristo. Quando nós temos a perspectiva da ressurreição, isso muda a maneira como nós olhamos para o nosso conforto pessoal, ou para os momentos em que nós somos interrompidos na nossa agenda para ajudar e servir outras pessoas. Se a ressurreição é o objetivo final, e se conhecer plenamente Cristo é o nosso alvo supremo, quando pessoas às vezes nos interrompem e nós precisamos ajudá-las, em vez de nós talvez sermos tomados por uma murmuração no nosso coração, ou falarmos para ela, não, você está interrompendo esse meu objetivo aqui. Em vez de fazermos isso, nós olhamos para o dia de Cristo, servimos a essas pessoas e falamos, não, eu quero ajudar essa pessoa a estar mais perto daquele alvo. E eu também quero estar mais perto desse objetivo. Porque à medida que eu sirvo os outros, à medida que eu saio do meu conforto, à medida que eu me preocupo com o meu irmão, que eu me preocupo com o meu vizinho que não conhece a Cristo, e invisto um tempo na vida dessa pessoa, eu estou me tornando mais parecido com Jesus. Eu estou conhecendo mais a Jesus, que é o que Paulo descreve nos versículos 10 e 11. Quando eu tenho a perspectiva da ressurreição como meu horizonte, isso muda a maneira como eu olho para o meu trabalho. Eu não olho para o meu trabalho tendo como horizonte a sexta-feira ou o sábado. Eu olho para o meu trabalho tendo como horizonte a ressurreição dos mortos. Isso muda a maneira como eu sirvo, a forma como eu busco ser excelente no meu serviço, a atenção que eu dou para as pessoas. Que esse alvo da ressurreição dos mortos norteie todos os nossos objetivos, não só nesse ano, mas nos anos que virão. Cristo Jesus um dia voltará, e todos nós experimentaremos novos céus e nova terra, e essa deve ser a esperança que guia e dirige todos os alvos, que liga todos os pontos, todos os objetivos da nossa vida. Como é que você avalia a sua vida espiritual? Você é alguém que acha que já alcançou o tipo de vida que Deus espera de você? Talvez você pense que a sua vida já está boa, né? Você já é um cristão assim que cumpre as exigências básicas que Deus faz a nós. Então você fala, bom, eu tenho meu tempo devocional aqui, eu sirvo de alguma forma na igreja, eu contribuo, eu de vez em quando ajudo algumas pessoas que precisam, então tá bom, eu estou satisfeito com a minha vida cristã, como está bom.
Mas quando nós olhamos para Paulo, o que nós percebemos não é essa satisfação consigo mesmo. É uma insatisfação santa que a cada dia nos motiva a buscar mais a Deus. A olhar para a nossa vida e perceber áreas que precisam ser amadurecidas, em que nós precisamos crescer e sermos transformados. A olhar para a nossa vida e falarmos, Senhor, eu estou tão distante desse alvo, mas eu sei que Cristo Jesus pode me transformar ainda mais e me levar para mais perto daquele dia em que eu estarei plenamente glorioso na presença do meu Salvador. Você se cerca de pessoas que te ajudam, que te encorajam a se aproximar desse alvo? Ou você prefere aquelas pessoas que dirão que está tudo bem, que você é uma ótima pessoa, você já alcançou o que você precisava ter alcançado, continue assim, né? Ou será que você busca irmãos que de fato muitas vezes vão te confrontar, ou às vezes vão te encorajar, vão falar, olha, continua caminhando, olha, você pode crescer nisso, pode amadurecer naquilo. Nós deveríamos chegar no nosso tempo devocional e não dizer, nossa, que maravilhoso, eu estou cumprindo tudo aquilo que a Bíblia diz. O nosso tempo devocional deveria ser um combustível que nos leva para mais perto do alvo. Eu acho interessante quando algumas pessoas dizem assim, olha, eu gostei muito desse livro porque ele fala tudo aquilo que eu já pensava, que eu já acreditava. E às vezes eu fico ouvindo, né, quando a pessoa diz, olha, eu gostei muito desse livro porque ele diz exatamente tudo que eu penso. E eu fico pensando, poxa, mas então por que essa pessoa leu esse livro? Né? De que forma esse livro acrescentou algo para ela? Porque se esse livro já falava tudo o que ela pensava, né, ou já diz tudo aquilo que ela pensava, qual a razão de lê-lo e de aprender algo nele? Então, quando nós lemos as Escrituras, isso deveria sempre nos trazer algo novo e talvez iluminar partes do nosso coração que precisam ser expostos e trabalhados e transformados por Deus. Mas veja, no versículo 13 e no 14, Paulo agora continua usando a metáfora atlética, né, de perseguir, de buscar. Veja o que ele diz no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Veja, quando Paulo fala de esquecer as coisas que ficaram para trás, mais uma vez ele está pensando num atleta que numa corrida de 200 metros rasos, ele não fica olhando para trás, já percorri 50 metros, já percorri 100 metros. Se ele fizer isso, ele perde a corrida. Ele precisa olhar para frente e deixar as coisas que ficaram para trás. E quando nós olhamos para o contexto de Filipenses 3, essas coisas que ficaram para trás dizem respeito à herança judaica que ele tinha, ou às conquistas religiosas e fama religiosa que Paulo havia alcançado na sua vida anterior a conhecer a Cristo. Veja, no versículo 5, Paulo diz, do capítulo 3, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiramente hebreu. Ele era alguém de fina estirpe, né? Ele era alguém de raça, ele era alguém valorizado, reconhecido na cultura judaica, porque ele era filho de pai e mãe judeus, ele era da tribo de Benjamim, ele era alguém que tinha sido circuncidado, seus pais cumpriram os rituais da lei, colocaram nele o sinal da aliança. Paulo também era reconhecido como um homem bem religioso. Veja, no final do versículo 5 ele diz, quanto à lei eu era fariseu, ele fazia parte de um partido importante no judaísmo daquela época. No versículo 6, quanto ao zelo eu perseguia a igreja, quanto à justiça que é na lei eu era irrepreensível. Então, quando Paulo diz, olha, eu deixo as coisas que ficaram para trás, ele está dizendo tudo aquilo que eu alcancei, tudo aquilo que eu conquistei, o meu nascimento, isso não se compara à alegria e ao privilégio de conhecer plenamente Cristo. E conhecer Cristo nos seus sofrimentos e na sua ressurreição. Conhecer Cristo não tendo justiça minha, algum mérito meu, mas conhecer Cristo pelos méritos que ele alcançou por mim na cruz do Calvário. É isso que ele quer dizer, olha, eu não fico olhando para trás. Eu não fico falando, olha, eu fui um fariseu, olha, eu era reconhecido como alguém repreensível, ele olha para frente. Tudo aquilo que ele já trilhou nessa vida, o trouxe para mais perto do alvo. Ele conheceu a Cristo e agora ele tem o alvo diante de si, ele vai correr naquela direção. É por isso que ele diz no versículo 13, avanço para as coisas que estão adiante de mim. Aqui a ideia de avançar é a ideia de se estender um pouco mais. Sabe aquele atleta que depois que todo o time já treinou, ele continua lá no campo treinando?
E o técnico diz, tá bom, cara, relaxa, você precisa descansar, mas ele continua se estendendo um pouco mais, caminhando um pouco mais. Paulo descreve a sua caminhada cristã como uma caminhada que implica esforço, que implica disciplina, que implica luta para cada vez mais estar mais perto do alvo. Mas, novamente, todo o esforço de Paulo é colocado no contexto da graça de Deus. Porque ele lembra, no versículo 14, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. É muito interessante que o chamado no contexto cristão começa na nossa conversão, quando nós somos alcançados por Cristo. Muitas vezes Paulo fala dos cristãos como sendo chamados. Esse chamado não diz respeito ao final da corrida, mas diz respeito ao início da nossa caminhada cristã. É porque nós fomos chamados que nós corremos na direção do alvo. Nós vamos entender um pouquinho mais essa metáfora do chamado aqui, mas quando Paulo fala de chamado, ele sempre fala do chamado no contexto da graça de Deus que nos alcança, que nos chama, que nos atrai. Veja, em Gálatas 1, versículo 6, Paulo diz para os crentes da Galácia, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Deus nos chamou na graça em Cristo Jesus. Ou o que ele fala para os mesmos crentes da Galácia nos versículos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, todo esforço, aquele quilômetro a mais que Paulo anda, aquele treinamento a mais que Paulo faz, aquela disciplina a que ele se submete nesse processo da vida cristã, começa antes de tudo com a graça de Deus. No versículo 12, ele disse, porque eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Agora, aqui no versículo 13, nos versículos 13 e 14, lembra do chamado, que começa com a graça de Deus nos chamando e nos alcançando. E aí a gente chega no versículo 14, cujo alvo final é esse prêmio do chamado celestial, que, como nós falamos, está associado à ressurreição dos mortos, quando nós estaremos para sempre na presença de Deus. Paulo tinha um alvo muito bem definido, conhecer a Cristo na ressurreição dos mortos, identificar-se com a sua condição gloriosa na nova criação. Mas veja, Paulo vai mais uma vez usar o verbo perseguir, que ele usou no versículo 12 e que ele repete aqui no versículo 14, para indicar esse seu desejo intenso de alcançar esse prêmio. A ideia de perseguir aqui tem a ideia de procurar com diligência, de ir no encalço. É usado, por exemplo, para Paulo descrevendo a si mesmo como alguém que perseguia o povo de Deus, ou para falar de alguém que busca com afinco uma virtude ou algum dom cristão. O que Paulo esperava alcançar aqui? Reconhecimento das pessoas, conhecimento intelectual, poder, domínio sobre os outros? Não, Paulo não buscava nada disso. No versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A imagem que Paulo está usando aqui, essa imagem do chamado, ela aparecia especialmente nos Jogos Olímpicos. Quando um atleta vencia uma maratona, ou quando o atleta vencia algum jogo, o juiz que iria premiá-lo tinha um arauto. E esse arauto, então, chamava o vencedor pelo nome e pelo nome da sua cidade, para receber a coroa de flores das mãos do juiz. Paulo ansiava por esse momento, em que ele receberia o prêmio do chamado celestial, que seria a consumação de toda a obra que Deus começou na sua vida lá atrás, quando o alcançou, quando ele era um perseguidor da igreja, e que terminaria quando o Senhor Jesus voltar. Quando nós pensamos no chamado, nós vamos lembrar que em várias das suas cartas, Paulo usa a ideia de chamado. Por exemplo, lá em Romanos 8, 29 e 30, ele fala que Deus nos escolheu para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, na sequência, no versículo 30, né, depois dessa citação aqui que eu fiz do 29, no 30 ele diz, olha, porquanto aos que
predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, o chamado está nesse contexto da salvação, em que Deus nos chama, nos alcança para concluir o seu plano de glória, de glorificação, lá no final, na vinda de Cristo Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4,7, Paulo diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em 1 Timóteo 6,12, Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o prêmio final é a culminação da obra de salvação que Deus começou lá atrás, quando justificou Paulo e quando nos justificou, e que termina na vinda de Cristo Jesus. É o que Paulo vai dizer para os Filipenses no capítulo 1, versículo 6, né? Porquanto aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto nós ansiamos, esperamos esse término, essa conclusão, essa consumação daquilo que Deus começou a fazer na gente, a gente caminha, a gente se esforça, a gente vai na direção, movidos pela graça de Deus, capacitados pela graça de Deus, encorajados porque Cristo nos alcançou na direção desse alvo. Então, o nosso alvo de vida não pode estar naquilo que fica para trás, queridos. Assim como Paulo, talvez nós tenhamos coisas lá atrás que alcançamos para nos gloriarmos. Por exemplo, talvez você possa se gloriar nos títulos dos seus estudos, nas posições que você galgou nos seus trabalhos, no dinheiro que você conseguiu juntar durante a sua vida até aqui, talvez um reconhecimento que as pessoas dão a você, por você ser uma pessoa de caráter e ser respeitado pelas pessoas. Tudo isso não pode nos segurar, não pode nos prender. Nós temos que olhar para frente, na direção daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas em Cristo Jesus. Eu não posso me apegar a um título de mestrado lá atrás. Eu não posso me pegar a uma posição X ou Y que eu alcancei. Eu preciso olhar para o dia de Cristo, ser movido por uma santa insatisfação e continuar caminhando para conhecer cada vez mais plenamente Jesus. Eu preciso ansiar por aquele dia que Paulo descreve em 1 Coríntios 4,5, quando ele fala, olha, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. E na vinda do Senhor, ele vai trazer à luz todas as coisas e também manifestará os desígnios do coração. E aí Paulo termina dizendo, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Esse louvor da parte de Deus é que tem que nos motivar e nos guiar a caminharmos para frente, cada vez mais parecidos com Jesus e cada vez mais nos assemelhando àquilo que um dia seremos, quando Jesus Cristo voltar. Tome a decisão, então, de colocar todos os alvos na sua vida submissos, sujeitos ao seu desejo, ao seu objetivo de se parecer mais com Jesus. Veja, muitas vezes nós nos dispomos e nos esforçamos para sermos melhores trabalhadores, sermos melhores estudantes, né? Se nós temos disposição de nos sacrificarmos por nossos estudos, trabalho, concretizarmos sonhos terrenos, por que a gente não tem, às vezes, a mesma gana por aquele prêmio do chamado celestial que nos espera? Será que nós perseguimos com empenho o serviço à comunidade, servir as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa igreja local, ou os nossos vizinhos, da mesma forma que Jesus serviu os seus discípulos? Será que nós buscamos estudar a Bíblia e conhecer mais da palavra de Deus, da mesma forma que nos empenhamos para nos tornarmos bons profissionais na nossa área? Será que nós buscamos com toda intensidade matar os pecados, capacitados pela graça de Deus para isso, da mesma forma que nós evitamos cometer falhas nas nossas tarefas do trabalho ou dos estudos? O chamado celestial em Cristo Jesus, esse alvo supremo da ressurreição dos mortos, precisa nortear tudo aquilo que nós fazemos. E precisa ser aquilo que vai nos mover ao esforço máximo, ao sacrifício último, porque é isso que vale a pena no final das contas, é isso que permanece. E aqui eu quero terminar com um testemunho de um cristão da igreja antiga, o bispo Inácio de Antioquia, um pouquinho antes de ser entregue às feras no Coliseu Romano, um pouquinho antes de ser martirizado. Inácio disse algo que se assemelha muito com esse objetivo que Paulo tinha aqui em Filipenses 3. Ele fala assim, antes de enfrentar
os seus inimigos ali na arena. Ele fala: gosto de pensar em mim como trigo do próprio Deus. Preciso ser moído até me transformar em farinha pelos dentes daquelas feras, a fim de que eu seja assado como um pão puro para Deus. Oro para que os acontecimentos naquela arena e as forças invisíveis da impiedade por trás deles não conspirem contra mim, impedindo-me de chegar até Jesus Cristo. Que venha o fogo, que venha a cruz, que venham os bandos de animais selvagens, que arranquem os meus ossos e me desmembrem e moam o meu corpo inteiro. Que venham todas as horríveis torturas do diabo, apenas deixai-me ir a Jesus Cristo. Nada nesta imensa terra importa mais para mim. Os reinos deste mundo são totalmente sem sentido. Cheguei ao ponto em que prefiro morrer por Jesus Cristo a governar sobre o mundo inteiro. Busco somente a Cristo, aquele que morreu por nós. É por Jesus que eu anseio, por aquele que por nossa causa ressuscitou dentre os mortos. Que esse objetivo da ressurreição que norteou Paulo em Filipenses 3, que norteou Inácio de Antioquia um pouquinho antes de ser entregue às feras na arena, norteie também e guie as nossas vidas, para que um dia nós experimentemos a ressurreição dos mortos e a nova vida plena em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, porque um dia Cristo nos alcançou. Te louvamos porque um dia o Senhor nos chamou. Esse chamado não é algo que ocorre no fim da nossa vida cristã, mas que antecede toda a nossa caminhada, toda a nossa corrida. Nos ajuda, Pai, a mantermos os nossos olhos fixos nesse alvo, e que todos os nossos objetivos e metas do ano estejam sujeitos a esse alvo maior, para que um dia nos tornemos mais, para cada vez mais nos tornemos parecidos com Jesus e um dia experimentemos a ressurreição dos mortos, a vida gloriosa e incorruptível que Jesus nos promete na nova criação. Que esse seja o alvo final e que isso dê sentido para tudo aquilo que nós fazemos no nosso tempo familiar, no nosso tempo a sós, na nossa rotina de trabalho e dos estudos. Sejamos movidos e motivados pela vida em Cristo Jesus, conhecê-lo cada dia mais aqui, até que um dia o conheceremos plenamente na ressurreição dos mortos. É o que oramos, no nome de Cristo Jesus, aquele que um dia nos alcançou. Amém.